Então, na aula de hoje, a gente vai implantar aquele modelo do livro no Python. Vamos fazer algumas simulações, vamos criar um modelo e fazer algumas simulações bastante interessantes. Eu não vou passo a passo, porque os modelos são, de certa forma, bastante parecidos com o que a gente fez até agora. Eu não vou programar, eu vou mostrar a minha transcrição para o Python e vou explicar passo a passo, beleza? Então, vamos lá, estamos aqui com o Google Colab aberto. Então, é bem simples, né? A gente começa importando as bibliotecas que a gente utiliza, o NumPy, o Matplotlib, né? O Pyplot dentro do Matplotlib. Eu acho que fica até mais interessante a gente dar uma olhada aqui nos resultados do modelo dele primeiro, para a gente entender o que a gente está fazendo. Bom, não é esse é um que vocês poderiam fazer, por sinal. É este daqui. Então, vamos lá, ele faz algumas simulações aqui que são bastante interessantes. Então, partindo de 300 gramas por litro de glicose e o que eu imagino aqui que seja mais ou menos 1 grama por litro de célula. Então, tem dois eixos aqui, né? Um para célula, um para produto e substrato, que estão em escalas bastante diferentes. Então, partindo de 300 gramas por litro de glicose e 1 grama por litro de célula. A reação termina em mais ou menos 40 horas, que é bastante razoável, parece uma fermentação para a produção de álcool mesmo, ela leva aí 1 a 2 dias. A quantidade celular cresce, ela para mais ou menos ali perto de 30 horas, e a quantidade final de etanol fica perto dos 150 gramas por litro. É bastante coisa, mas está certo, é mais ou menos perto do que acontece ali mesmo. Então, aqui ele faz uns outros gráficos interessantes que a gente nunca fez, mas a gente poderia fazer. Era só a gente salvar essas variáveis, né? Então, a gente tem a taxa de produção de ATP, a taxa de produção de etanol, a taxa de crescimento celular, a taxa de consumo de substrato, todas aquelas variáveis que a gente acaba não alocando, não salvando numa matriz, num vetor, mas a gente poderia. Porque o crescimento celular ele muda tempo a tempo, o consumo de substrato, a produção. Então a gente vê que o substrato, a taxa específica de crescimento máximo dele é realmente no começo, e depois ele só vai caindo, porque é proporcional à quantidade de substrato, não está inibido pelo substrato, podia estar inibido pelo substrato e não ia ser exatamente dessa forma. Ela começa caindo bastante, até que uma hora acaba o substrato, quando acaba o substrato cai, vai para zero. Tudo bem? E a segunda simulação que ele faz é iniciando a mesma condição, exatamente a mesma condição, só que colocando etanol, oxigenando a partir de 3 horas. Ele começa com 300 gramas por litro de glicose, começa com 1 grama por litro. Acho que é um pouco menos que 1 grama por litro, olhando aqui. Ó. Sei lá, dá para colocar 1 grama por litro de célula, de inóculo, né? 1 grama por litro de inóculo. Então, o que acontece? Olha que legal, existe um efeitozinho aqui que se chama efeito Pasteur, onde o consumo de substrato é menor quando você coloca oxigênio. Então, tem um efeitinho Pasteur aqui que veio do modelo mesmo, isso é muito legal ver isso acontecer. Um crescimento celular muito mais acentuado no começo, ó. Aqui era um crescimento celular pequeno. Aqui é um grande crescimento celular. Por que isso acontece? Porque aqui a gente está produzindo 38 mols de ATP por mol de glicose. E se a gente produz 38 mols de ATP por mol de glicose, a gente tem muito mais energia líquida para o crescimento celular. E aí que vem aquela partezinha lá, lembra que a gente tem a quantidade de energia para o crescimento celular? Então a quantidade líquida de energia que sobra depois da manutenção celular, ela é muito maior. Então tem um crescimento celular muito grande no começo, e mesmo pegando essas 3 horas que não tem produção de álcool nenhum, porque é respiração celular, a gente tem um tempo reduzido para 28, 29 horas, 28 horas mais ou menos aqui, de 40 para 27,5, 28 horas. Olha que interessante. Dá para analisar também as taxas específicas de crescimento de celular, de consumo de substrato, de produção de etanol, mas a gente vai ver até aqui. Então,
deu para ter uma ideia do que a gente quer modelar, né? Bom, como que a gente faz isso? Aqui no Colab, então a gente tem o oxigênio, nem usa na verdade, nem precisava fazer uma equação para o oxigênio, mas tudo bem. Então a gente está com essas 3 equações aqui do balanço, uma para o substrato, uma para a quantidade de células e uma para o produto. Coloquei as condições iniciais dela. Bom, como o gráfico dele vai até 50 minutos, eu coloquei um total time aqui de 60, vai até 60 horas o gráfico dele, né? Então eu coloquei um total time aqui de 60 horas. Um passo temporal de 0,001. Depois eu mostro o que acontece se a gente diminuir muito isso aqui. A gente tem, se aumentar muito, o tempo computacional é grande. Se diminuir muito, vai dar instabilidade no modelo, vai dar erro. Coloquei aqui mais ou menos o que eu achei que eram as condições iniciais que eu peguei ali do gráfico, né? 300 gramas por litro de substrato, 1 grama por litro de células no começo, sem produto. E o oxigênio, ele nem entra na conta. A gente poderia colocar na conta aqui, não teria problema não. Bom, os parâmetros, eu peguei todos os parâmetros ali do artigo mesmo. Então, a gente tem os parâmetros aqui em algum lugar, né? Então, simplesmente transcrevi esses parâmetros lá para o... Aí, só um pouquinho. Cadê esses parâmetros? Aqui. Simplesmente transcrevi esses parâmetros para lá. Então, peguei todos esses parâmetros aqui. Tomei cuidado para ter certeza que tudo estava na mesma unidade. E estava mesmo tudo na mesma unidade. Então, já está facinho de utilizar. Transcrevi todos esses parâmetros para cá. As massas molares eu acabei não pegando do artigo, né, mas é fácil de achar. Então estão aqui os parâmetros. Ainda coloquei as unidades para não me perder, né, nas unidades. Então a gente tem o Ks, que é a constante de saturação, a constante de inibição, a constante de inibição pelo produto. Então em 226 gramas por litro inibe o crescimento celular. O Mimax, que acaba não usando nada, porque nessa equação a gente faz em termos de Qmax. O rendimento do substrato, o rendimento em ATP, certo? E a quantidade máxima celular, o Xmax, né? A quantidade máxima de célula que comporta, né? Que é 11 gramas por litro. Depois tem inibição pela própria célula. Tudo bem? Peguei todos os parâmetros e coloquei aqui. Bom, então aí a gente já vai direto para a resolução do modelo discretizada. Então, antes da gente entrar nisso aqui, né, que eu criei um alternadorzinho para aeróbio e anaeróbio, vamos ver as equações do modelo em si. Depois eu venho para o alternadorzinho. Então a gente tinha uma equação ali para QS. Vamos lá, vocês vão ver que eu não fiz nada além de seguir aqui o modelo. Então a gente tinha uma equação para QS. Aqui a equação para QS. Transcrevi a equação para QS para cá. E como era a primeira vez que eu estava usando o modelo, né, sempre deixo aqui só para eu lembrar o que é cada equação. Eu acho que é bastante interessante vocês fazerem isso quando pegarem um modelo que vocês... é a primeira vez que vocês estão usando daquela forma aquele modelo, né? Então peguei a equação para QS, coloquei a equação para QS lá. A equação para conversão do açúcar consumido em ATP gerado. Então, colocamos a equação do açúcar para ATP aqui. Com aqueles Q, só que em vez de Q barra e Q, eu coloquei Q anaeróbio e Q aeróbio. Tudo bem? Mas tá basicamente igual tá ali no que a gente discutiu na aula passada. Então vim e peguei a equação para geração celular a partir do quanto de ATP sobrou depois da utilização para manutenção celular. Então, coloquei aqui também. Isso aqui pode levar a alguns problemas. Isso aqui porque a partir do momento que acaba o substrato, olha como é importante dar uma analisada no modelo. A partir do momento que acaba o substrato, não vai sobrar mais ATP. Se não sobrar mais ATP, essa equação aqui vai ficar negativa. Então vai cair a taxa de produção celular. Você vai ter uma taxa de produção celular negativa. Que você até poderia interpretar como morte celular, mas não é verdade. Então, para esse modelo ficar certo aqui, a gente teria que parar isso aqui se acabasse o açúcar. A gente não pode fazer a correlação direta. Aqui está faltando ATP, então ele vai morrer na proporção que está faltando ATP. Até meio verdade. Mas a célula tem as reservas de glicogênio dela,
elas conseguem sobreviver aí, a Saccharomyces cerevisiae, se ela tiver com as reservas de glicogênio no máximo, ela tem 14 dias de reserva de glicogênio, pelo menos ali em condições bem frias. Então, não dá para acabar o ATP e a célula começar a morrer. Então aqui daria colocar um if aqui, né? Colocar um IC, a quantidade de ATP for, se a quantidade de açúcar for pequeno, o crescimento celular é zero, porque o crescimento celular negativo é problema. Tudo bem? Mas beleza, só um pequeno devaneio aqui. Então são considerações do modelo, por isso que é importante saber as considerações. Depois, peguei as duas últimas equações, que era quanto de açúcar, caso for aeróbio, demanda oxigênio. Então, para cada mol de açúcar, demanda 6 mols de oxigênio. Ou, se for anaeróbio, quanto de açúcar consumido vai gerar de álcool. Cada mol de açúcar gera um mol de álcool. Lembrando que a gente tem aqui no meio essas massas molares para fazer a conversão de grama por litro para mol por litro e depois voltar para grama por litro. Tudo bem? Então, estamos aqui. Simplesmente coloquei aquelas equações aqui. E, para finalizar, as equações do modelo, as equações fundamentais, as equações diferenciais, discretizei elas e apliquei o método dos mínimos quadrados. Mínimos quadrados não. Discretizei elas aplicando o método das diferenças finitas. Como que eu fiz isso? Lembrando o método das diferenças finitas. Xn mais 1 é igual a xn vezes h mais isso aqui. Tudo bem? Então, o método das diferenças. Xi mais 1 é igual a xi vezes h vezes tudo aquilo ali. Pode ver. Simplesmente peguei as equações exatamente como estavam aqui. Só isso. Bom, eu vou rodar o modelo aqui agora, então, considerando que ele é puramente anaeróbio. Então, se eu rodar aquele aqui, eu vou apertar Ctrl F9, eu não sei nem Ctrl F9 roda tudo, tá? Lá desde o começo. Então, rodou o modelinho aqui desde o começo. Olha que bonitinho o nosso modelo rodando. Ele vai estar um pouquinho distinto daquele modelo ali e eu já vou explicar os porquês para vocês. Não tem um porquê, tem dois. Mas no geral está muito, muito parecido o comportamento. Eu estou achando até que tem uma queda aqui, ó. Depois eu tenho que verificar se aqui está tendo uma queda ou se é impressão minha. Então vamos lá. Começa em 300 gramas por litro e termina ali mais ou menos em 40, né? O álcool ele começa em 0 e termina ali mais ou menos em uns 150. E a concentração celular começa em 1 e termina ali mais ou menos em 10. Então, se a gente olhar aqui, né, o resultado do modelo, a gente vai ver que está bem parecido, né? Então, a glicose cai, termina mais ou menos em 40, a célula sobe. Essa aqui tá um pouquinho discrepante, mas já vou explicar o porquê. E o etanol acaba chegando mais ou menos em 150 também. O que está errado, pelo menos uma das coisas que me parece errada no modelo do livro, que fez eu bater bastante a cabeça, são as constantes que ele dá para a manutenção celular. Elas são muito altas, então ele dá a constante para manutenção celular aqui na tabelinha, né? Para o anaeróbio ele dá 0,01 mol por grama por hora, então 0,01 mol de ATP por grama de célula seca por hora, e aqui em cima ele dá que para o aeróbio é 0,1 mol por grama por hora, então 10 vezes maior. Só que isso é muito grande. Pensa, 1 mol de ATP, 1 mol de açúcar é 180 gramas. Quando a gente passa, eu acabei tendo que procurar em outras referências, né? Acabei olhando um monte de outras referências e eu cheguei a que realmente isso aí está muito alto. Então talvez era um errinho, ali deveria ser 1 milimol, talvez. Então essa aqui talvez foi uma das mais legais que eu achei. Cadê? Aqui. Isso. Que a quantidade necessária de ATP foi estimada como 0,63 milimols de ATP por grama de biomassa por hora para o aeróbio, o que é cerca de 35% menor
do que para o anaeróbio. Então, de 0,63 milimol para 0,1 mol é um pulo enorme, não é? É um pulo muito grande. Aí eu fui até olhar o artigo que ele referencia, o que ele fez ali, era um artigo para, não era para Saccharomyces, era para Cândida. Então, talvez tenha essa diferença, eu não sei. Então, ó, esse artigo 9 aqui, da onde ele pega essas duas constantes, indo lá ver o que é esse artigo 9 aqui. Então, o artigo 9 é a análise da batelada e batelada alimentada para a produção de Candida utilis. Então, talvez veio daí esse erro. Não sei, porque eu acho que as células têm um consumo razoavelmente similar. Eu não sei. Então, mas tudo bem, porque está muito discrepante, né? Então, como eu usei uma constante um pouquinho diferente da que o livro está utilizando, obviamente eu cheguei a resultados um pouquinho diferentes. Mas não foi tão diferente assim. Então, se essa reação em mais ou menos 40 horas, certo? Aqui vai dar umas 42 horas, enquanto do artigo dá em 40 horas. E aí, para finalizar essa modelagem aqui, eu fiz um esqueminha aqui para alternar para aeróbio ou para anaeróbio. Então, se for aeróbio, então lembra lá que tem um Qzinho para aeróbio, um Qzinho para anaeróbio, que entra nessa equação aqui, que ele vai ligar, se for aeróbio, ele vai pegar essa parte da equação, se for anaeróbio, ele vai pegar essa parte da equação aqui. Então, coloquei um if, porque o artigo ele faz por hora, né? A partir de 3 horas ele cessa o fornecimento de oxigênio. Então, eu vou colocar aqui se... Opa, estou com um lock desligado. Aqui. Se o I vezes H, né, o nosso I vezes o passo temporal for menor que 3, isso aqui dá 3 horas. Se o I for menor que 3 horas, então o anaeróbio recebe 0, o aeróbio recebe 1. E como ele usa constantes diferentes para QS, que é a taxa de utilização de açúcar, e MS, que é a taxa de utilização de ATP, ele dá constantes diferentes para o aeróbio e para o anaeróbio, eu já coloquei aqui essas constantes diferentes. Então, isso aqui, se for seguir o artigo, seria essa constante aqui, em mol, certo? Como eu não estou seguindo o artigo, eu estou usando essa constante que é bem menor. Que isso aqui daria 0,63 e na menos 3, né? E na menos 3, que seria vezes 10 a menos 3. Então, 0,63 milimol por hora. Tudo bem? Agora, se não, se for maior que 3 horas, então o Q anaeróbio recebe 1, o aeróbio recebe 0. O Qmax, eu fico com muita dúvida dessa constante aqui, o consumo de açúcar máximo. Deixa eu ver de onde que ele pegou o consumo de açúcar máximo, de que artigo que veio. Rapidinho lá em cima. Cadê o consumo? Qmax veio da relação, porque Mimax pelo rendimento, que é igual a gente já tinha falado. O Mimax veio da onde? Veio do artigo 8. Bom, pelo menos não é do artigo da Cândida. Acho que o artigo 8 é realmente um artigo sobre fermentação. Isso. Modelagem da fermentação aeróbia da Saccharomyces cerevisiae. Beleza, então faz um pouco mais de sentido. Então, beleza. Tá, tudo bem. Então, a gente tem para o anaeróbio e para o aeróbio, na verdade, para o anaeróbio. Liga um e liga o outro. Então, eu vou rodar aqui agora. Então, antes eu tinha rodado sem considerar o anaeróbio, né? Estava 0 aqui. Então, vou dar 3 horas de oxigenação. Vamos ver o que acontece se a gente der 3 horas de oxigenação. Vou rodar o modelo, resolver o modelo. Vamos plotar o gráfico aqui. Olha que legal, muito, muito, muito parecido com o do livro, né? Deixa eu tirar um pouquinho de zoom. Aí. Então a gente tem aqui as 3 horas mais ou menos de período aeróbio, onde a gente tem o efeito Pasteur acontecendo, olha. Então o consumo de substrato ele é bem menorzinho. A gente tem um boom, assim, uma enorme produção celular que depois acaba se estabilizando, né? Então a gente tem uma grande produção celular que acaba se estabilizando.
E se a gente for ver, o rendimento em álcool quase nem mudou muito, né? Parece até que diminuiu um pouquinho. Teria que imprimir a matriz ali dos dados para ter certeza, mas olhando aqui parece que diminuiu um pouquinho. Ah, o bom do Python é que a gente pode plotar isso aqui duas vezes, né? Eu vou rodar isso aqui, ó, com 0 aqui. Vou rodar mais uma vez. E vou mandar plotar outro gráfico, só para a gente comparar. Aí, ó, o anaeróbio e o aeróbio. Então, ó, olha que legal. Primeiro, o tempo total de fermentação, até consumir todo o substrato, ele terminava aqui em 42 horas mais ou menos. Agora, ó, ele está terminando em um pouquinho menos de 30 horas. Olha que interessante, muito parecido com os resultados do livro. No livro ele termina em 38 mais ou menos, e termina em 40, né? Então aqui ele termina em 40, a gente está terminando em 40 e poucos. E antes ele termina em 38, a gente está terminando em 30. Muito, muito provavelmente isso está associado ao que o meu consumo do substrato, que eu considerei aqui, ele é muito menor do que o livro considerou, porque o do livro está muito alto, né? Então se consome muito substrato, o substrato ele acaba mais cedo. Só que dá problema também. Provavelmente eles colocaram um if ali para não zerar essa equação, a equação essa aqui, para dar uma taxa de crescimento negativo, né? Então agora, com o modelo em mãos, a gente pode fazer um monte de simulação. Bom, eu coloquei álcool, eu coloquei um pouco de oxigênio aqui, eu perdi bastante álcool. Perdi um pouquinho de álcool, né? Bom, e se eu não quisesse fazer 3 horas oxigenado, se eu quisesse fazer 12 horas oxigenado, o que ia acontecer? Bom, vamos ver? Eu não sei, essa é a beleza da fermentação. Olha que interessante. Caiu mais ainda o tempo de fermentação. Só que, o que aconteceu? Caiu o rendimento, ó. Agora é nítido que caiu o rendimento, né? Olha aqui. O rendimento caiu bastante. E aí, qual que é mais importante? Qual que é mais interessante? E olhando aqui o gráfico, eu até consigo imaginar que eu não precisava de tanto assim, hein? Se eu colocasse até aqui, eu já cheguei na concentração celular máxima. Então não precisava 12 horas. Eu vou colocar aqui no máximo. Aqui vai dar o quê? Umas 8, 7, 8 horas? Vamos colocar aqui 6 horas, só para garantir. Olha aí, praticamente a gente está no máximo também. Então, a gente poderia rodar muitas simulações vendo quanto que é o ótimo de dosagem de oxigênio para a produção, para a geração de álcool. Isso aqui provavelmente é álcool combustível, né? Se a gente fosse para uma fermentação de um produto tipo a cerveja ou uma bebida alcoólica em geral, apesar disso ainda ser válido, um modelo seria muito mais complexo, né? Porque a gente não quer produzir só álcool, a gente tem outras coisas que a gente quer produzir, os ésteres de fermentação, alguns fenóis ali no meio, e tudo ia ser mudado. Mas como o nosso produto objetivo aqui é o álcool, a gente pode otimizar a produção do álcool a partir desse modelo. Então, como que a gente faz essa otimização, né? A gente tem que saber o que a gente quer otimizar. A gente quer otimizar o tempo reacional? É uma coisa, aumenta muito o oxigênio, porque o oxigênio vai aumentar a concentração celular, aumentando a concentração celular, consome o substrato mais rápido e finaliza a fermentação mais rápido. A gente quer otimizar a produção de álcool? Bom, otimizar a produção de álcool talvez seria melhor dar bem pouquinho oxigênio. Talvez 1 hora de oxigênio seria o máximo para a gente ter uma produção maior de álcool, para a gente não gastar o açúcar só para produzir biomassa. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. A gente já caiu aqui algumas horas, né? Quantas horas que dá? Sei lá, vamos chutar aqui 42, 43 e aqui 38. São 5 horas de fermentação que a gente caiu, colocando 1 hora só de oxigenação. E me parece que o rendimento em álcool não teve, né, não foi afetado. Se eu colocar 2 horas, 1,5 horas, o que acontece? Então a gente consegue ir fazendo esses testes que a gente levaria dias para fazer no laboratório. Ó. Coloquei 1 hora e meia de oxigenação.
Então, ó, caiu para 35 horas, 34 horas. E me parece que não caiu muito o rendimento em álcool. Bom, a gente pode querer otimizar outra coisa, a gente pode querer otimizar o retorno da empresa. E aí a gente ia ter que fazer adicionar nesse modelo algumas equações. Quanto que o álcool dá de rendimento para ela? Quanto que dá de custo cada hora do fermentador utilizando para fazer a mesma fermentação? Quanto que é o custo da dosagem inicial de levedura? Porque a gente poderia aumentar essa dosagem inicial de levedura, né? Se a gente pegasse essa dosagem inicial de levedura e aumentasse para 2 gramas por litro, vamos ver o que acontece, ó. Dobramos aqui a quantidade inicial de levedura. Olha aí, caiu muito o tempo reacional. Só que, vale a pena economicamente dobrar a quantidade de levedura? Eu não sei. Então, não é o nosso objetivo aqui em aula fazer um modelo econômico. Talvez ficaria para a disciplina de projetos que vocês vão ter no ano que vem, mas a gente poderia continuar esse modelo aqui com um modelo econômico. Não ia ser nada difícil para a gente transformar isso aqui num modelo econômico. A gente só precisa saber quanto que é o custo de cada coisa. Quanto que é o retorno do etanol, quanto que é o custo do inóculo, quanto que é o custo do fermentador parado, do fermentador operando, né? E aí a gente poderia rodar simulações para ver qual que era a melhor condição industrial que a gente poderia operar. Claro, nosso modelo aqui ele ainda é muito simplificado. A gente pode deixar esse modelo quão complexo a gente quiser. Essa é a beleza da modelagem e simulação. A gente pode deixar cada vez mais parecido com a vida real. Agora, antes da gente finalizar essa aula, eu só tenho que fazer uma ressalva muito grande sobre o uso desse modelo. Uma consideração, que a gente não falou das considerações desse modelo, né? Uma consideração muito importante que esse modelo faz é que o oxigênio sempre vai estar em saturação. E isso não é verdade na maior parte das vezes. Então, o oxigênio, eu poderia até alterar aqui. Por que eu vou fazer isso? Sempre quando eu vou alterar aqui no freestyle, eu acabo fazendo alguma coisa errada. Então, eu vou tentar alterar ele aqui no freestyle, qualquer coisa eu paro a aula e começo uma nova. Vamos supor que é o contrário, você dá uma dosagem inicial de oxigênio. O oxigênio, a saturação dele, do oxigênio puro, é mais ou menos numa temperatura média, vamos falar que é uns 40 miligramas por litro, então 40E na menos 3. Então, essa poderia ser a dosagem inicial de oxigênio, certo? Então, vamos supor que você começou a fermentação aerada, é muito comum na cerveja fazer isso. Você sempre coloca na saturação o seu mosto. Então, eu vou falar que se o oxigênio for menor que zero, não, se o oxigênio for maior, se o oxigênio for menor que zero, eu vou fazer assim para... Não tem como o oxigênio ser menor que zero. Vamos colocar um nível bem pequenininho aqui. Se o oxigênio for maior, porque a gente tem uma limitação ali do nosso passo temporal, né? 1E na menos 4. Então, se o nosso oxigênio for... Vamos supor que o nosso 1E a menos 4 é zero, né? Porque lá no comecinho do modelo, 1E a menos 4 é o nosso passo temporal. É o nosso diferencial que a gente fala que é praticamente zero. Então, vamos dizer que 1E a menos 4 é praticamente zero. Isso não... Vamos começar com zero primeiro. Depois a gente vê se der problema, eu volto aqui. Se o nosso oxigênio no tempo I for maior que zero, então a gente está no aeróbio. Nossa, ainda fiz errado. Vamos inverter aqui. A gente está no aeróbio, certo? Não, estava certo. Ei, Laia. Então a gente está no aeróbio. Então a gente tem essa constante e essa constante. Se não, a gente está no anaeróbio. A gente tem essa constante e essa constante. Eu só vou mudar uma coisinha que no livro ele define a demanda de oxigênio. Eu vou mudar aqui para menos para ser
a quantidade de oxigênio que tem no meio. E vamos esperar que tudo dê certo. Muito pouquinho oxigênio, né? Mas vamos plotar um oxigênio aqui, fazer um segundo plot aqui. plt.plot O por T. Então não deu certo. Será que é muito pequenininho? Deixa eu deixar 40 aqui, só exagerado, só para ver se roda. Ah, agora sim, ó. Ah, muito interessante, ó. Então ele consome todo o oxigênio quase que instantaneamente e ele continua consumindo oxigênio devagar. Sim, isso é engraçado. Ah, tá, porque daí ficou uma quantidade bem pequenininha, né? Então ele tem uma fase aeróbia, ele tem uma fase anaeróbia. O engraçado é que o meu teor de oxigênio aqui tá muito pequeno. Bom, teria que conferir as constantes se está tudo certo também, se está tudo nas unidades certas. Mas isso é só outra forma de mostrar para vocês como que a gente poderia operar. Fazendo uma dosagem inicial de oxigênio. Ele consome todo o oxigênio na hora. Mas a gente poderia fazer isso. Fazer uma dosagem inicial de oxigênio. É que é muito pouquinho, por isso que ele consome na hora. E ver como se comportaria. É um exemplo de aplicação. Tudo bem? Bom, então tá aí nosso novo modelo. Eu acho que vocês, para o trabalho final, podem se basear nisso aqui, para o que vocês quiserem fazer, para o nosso primeiro trabalho final, né? Aqui tem algo bastante interessante, tem um segundo modelo bastante interessante no livro aqui. Inclusive, eu fui direto no artigo, saí do livro, peguei o artigo de referência deles. Então, ele faz aquele artigo para crescimento da Candida utilis, e é um modelo bem simplesinho, ó, uma reação aqui para produção, para o consumo do substrato, o consumo do substrato aqui é para o consumo para geração celular, né? Levando em conta inibição pelo substrato, inibição pela própria quantidade celular, uma equação aqui para o substrato. Agora eu acho que vocês já lembram o que é esse termo Q, né? Uma equação para o produto, uma equação para amônia, ó, interessante. E aí ele dá os parâmetros bem facinhos aqui para utilizar, ó. Com os parâmetros bem facinhos para utilizar, a gente consegue fazer o modelo. Aqui já está tudo certinho, está bem mastigado os parâmetros. É só jogar e fazer um modelo. No caso, o livro ele usa esses parâmetros para criar um modelo de alimentação. Um modelo bem interessante, ó. Então começa a batelada alimentada, faz por batelada alimentada. Quando cai a glicose, ele dá pulsos de glicose, igual a gente fez na aula passada. Qual a diferença? Que ele dá pulsos de oxigênio também. Então ele não dá pulsos, ele cria a demanda de oxigênio, né? Então ele começa com uma alta demanda de oxigênio, depois ele vai tendo algumas demandas de oxigênio quando você coloca a glicose, certo? Igual aqueles gráficos que a gente fez, volume de enchimento de fermentador e tudo mais. Modelo interessante, vocês poderiam se basear nesse para fazer o trabalhinho final de vocês. O primeiro trabalho final, então é o trabalho do meio, né? Então, pessoal, a aula dessa semana encerra por aqui. A gente não vai avançar muito mais do que isso, era só mais um exemplo final mais complexo. E quando a gente voltar, a partir do momento que vocês entregarem os trabalhos, a gente vai começar a fazer outros tipos de modelagem, vai começar a brincar um pouquinho mais com coisas distintas aí, coisas diferentes, partir para uma modelagem estocástica, partir para uma modelagem que não é uma modelagem de parâmetros concentrados. Eu tenho uma bem interessante aqui que eu já tinha feito em um outro momento, acho que lá em cálculo numérico. A gente vai fazer ela, que é a modelagem do crescimento celular numa placa de Petri. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, porque é bem interessante. Então, modelagem do crescimento celular numa placa de Petri é muito pesado computacionalmente, porque agora a gente modela no tempo e no espaço, não só no tempo, a gente estava modelando só no tempo. Então, o modelo é bem simplesinho, a gente começa colocando, semeando em alguns pontos aleatórios. Deixa eu mostrar aqui funcionando para vocês. Vou começar desde o começo.
Ctrl F9, vamos rodar tudo desde o começo. Então a gente pega uma placa de Petri, eu fiz uma placa de Petri quadradinha porque ela é mais fácil de modelar. Então, e a gente semeia alguns micro-organismos em pontos aleatórios dessa placa. E depois a gente vai fazendo integrações temporais. Então, 50 passos temporais depois, como que está o crescimento desses micro-organismos na placa de Petri. Então, ó, cresceram os micro-organismos. Depois, mais 50 períodos temporais depois disso. 50, mais 100 períodos temporais, vamos lá. E como ele tem que, ele tem que resolver equações no espaço e no tempo, são muito mais equações para resolver. Mas não é nada de outro mundo, não. Se vocês forem ver, a gente tem até aqui dentro ó, a equação de Monod. Basicamente, a equação de Monod. Então aqui ó, vai crescendo. É muito divertido ver isso. Muito divertido fazer esse tipo de modelagem. A gente pode brincar, pode colocar um antibiótico aqui dentro, pode colocar 2 micro-organismos para brigar, para ver quem que toma conta aí da placa de Petri, né? Então tinha um semeado aqui, um semeado aqui, um semeado aqui, um semeado aqui. A gente vê as densidades de concentração de micro-organismo conforme o passar do tempo, né? Então, por hoje é isso. O nosso trabalho está para ser entregue no dia 1º, então semana que vem a gente não vai ter conteúdo novo, vai ser uma semana só para eu ajudar vocês com o trabalho, beleza? Então, fechou e até semana que vem, todo mundo que precisar de ajuda. Valeu, pessoal!